ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח השם. Pessoal, bom dia. Bom dia. A paz de Cristo a todos. Vamos continuar o nosso estudo no primeiro livro de Samuel, capítulo hoje 17. O livro de Samuel é tão bom que não dá vontade nem de sair dele. É bom mesmo. Vontade de ficar só estudando ele. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O trabalho hoje é grande, tá? Vamos lá, vamos orar. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, obrigado. Nós queremos Te agradecer e pedimos que o Teu Santo Espírito nos dirija, nos guie, tudo aconteça conforme a Tua vontade. Nos ensina a Tua palavra, em nome de Jesus, amém e amém. Ok. Vamos ler alguns versos. Continuando a história do povo de Israel, a ascensão do Davi e o declínio do Saul, né? Esse é o contexto. Vamos continuar. E os filisteus ajuntaram seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam no monte da banda da lei, e os israelitas estavam no outro monte da banda da Quem, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como um eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Tá bom. Vamos lá. No versículo 1, o texto diz: os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se em Socó e Azeca em Éfes-Damim. Vocês percebam esses detalhes de nomes, lugares. Essa é uma tendência judaica, tá? De ser bem específica com detalhes, né? E principalmente com repetições, para que tudo seja bem entendido. O que é interessante, quando a gente lê que os filisteus ajuntaram suas forças, a gente tem que lembrar da situação que estão os filisteus, né? Porque no último evento, no capítulo 14, eles foram quase dizimados, né? Vamos voltar um pouquinho, e vocês vão ver que no capítulo 14, eles passaram por situações difíceis, né? Mas agora parece que eles estão se levantando novamente, certo? Eles estão se reerguendo, porque Saul quase dizimou todos eles. Vocês lembram dessa história, né? Quando o Saul falou com os soldados israelitas: se vocês comerem, né, vocês vão ficar sem comer até que a gente vença a batalha. E realmente eles ficaram e venceram. Então ali os filisteus quase foram dizimados. E agora a gente vê que eles estão se juntando forças novamente para a guerra. Eles estão retomando o poder deles. E passou quantos anos a partir dessa data, né? Do capítulo 14 até agora, naquela época que o Saul
quase dizimou os filisteus totalmente. Passaram-se 27 anos. Até agora. Tá? Do capítulo 14 até o capítulo 17, passaram-se 27 anos. Tudo bem? E agora os filisteus estão novamente preparados para enfrentar o exército de Israel. No versículo 2 diz: porém o Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Não está dizendo aqui que foi dado um comando para eles batalharem, mas diz que eles estavam ordenados no sentido de estarem previamente prontos em ordem de batalha. Então, o exército estava em ordem de batalha. Não tinha uma ordem para combater contra os filisteus. Eles estavam ordenados ou organizados. Caso aconteça a batalha, eles estão prontos. Versículo 3. E os filisteus estavam no monte de um lado, e os israelitas estavam no monte do outro lado. E o vale estava entre eles. Percebe a geografia? Filisteus numa montanha, israelitas em outra montanha, o vale está no meio, que será o campo de batalha. O que vocês veem nisso aí? Isso é um cenário. É um cenário como o Coliseu. Lembra do Coliseu, onde as pessoas ficavam todas em voltas, no lugar mais alto, e os guerreiros, lutavam no lugar mais baixo. Só que esse é um cenário proposto com essa geografia, é um cenário que a gente pode chamar de cenário natural. Por quê? Quem se arrisca a dizer? Por que o versículo 3 apresenta um cenário natural com uma proposta de batalha numa geografia mais baixa? Um grupo numa montanha, outro grupo noutra montanha, os espectadores, tudo nas montanhas, e na parte baixa ali estarão os guerreiros. O cenário é como se fosse uma grande arena. Por que isso? O que vocês acham? Quem se arrisca a dizer? Esse cenário aqui, natural, foi criado por Deus. Para quê? Para divulgar o Davi publicamente. Olha que interessante como é que Deus desenha as coisas. Certo? Deus preparou um show público para apresentar o Davi ao mundo. O garoto que está ainda lá trabalhando com seu pai, Ele vai e volta do palácio para lá, trabalha tanto no campo como no palácio, como escudeiro. Mas Deus prepara propositalmente um cenário de batalha onde os espectadores estarão numa parte mais alta para ver realmente o que vai acontecer. Então Deus está preparando esse lugar geográfico, natural, para lançar o Davi publicamente. Interessante isso. Então, a gente às vezes vê um cenário de batalha, e nem todo cenário de batalha é tão ruim, Entende o que eu estou falando? Porque pode ser que Deus quer promover você. Dentro de um cenário de batalha, que você acha que é estranho, pode ter uma promoção por trás disso que Deus está fazendo. Porque a partir do momento que você passa um momento difícil, e que você vence um momento difícil, as pessoas saberão quem é você. Pode ter certeza disso. Então, estamos aprendendo sobre Deus. Onde é que está o Davi nesse momento? Está na casa do pai dele, na casa do Jessé. Ele tem essa rotina entre a casa do pai e o trabalho no palácio real. Lembra que ele é escudeiro, ele é pajem de armas e continua sendo pastor de ovelha. Então ele fica nessa rotina de ficar na casa do pai, trabalhando com as ovelhas do campo, depois ele vai para o palácio. Então ele está vivendo esse contexto ainda, mesmo tendo sido ungido como um rei. Tudo bem? Quantos estão entendendo? Então, cada detalhe da vida de Davi está sendo desenhado por Deus. Você tem dúvida que cada detalhe da sua vida está sendo desenhado por Deus? Vocês têm dúvida disso? Cada detalhe, cada evento, cada situação é porque Deus está te desenhando o seu futuro, entende? É complicado. A gente aprende isso depois de um tempo, Logo, eu, por exemplo, nunca sabia que eu seria um pastor, Primeiro que eu tinha medo de falar em público.
Tinha pânico. Eu fazia poesia, eu sempre fui poeta, desde novo. Pastor é bem poeta, né? Eu fazia poesia na escola e eu ganhava concurso de poesias, só que eu não tinha coragem de apresentar. Aí vinha outro menino apresentar no meu lugar. Eu tinha pânico de falar em público, né? Aí você não sabe, né? Aí depois que eu fui para o Senai, eu tive que aprender a falar em público. Aí eu tive que passar por um processo, né, para enfrentar os medos. Os medos existem ainda, né, mas você tem as técnicas de enfrentamento, né? E eu não sabia, né? Porque existia um plano de desenvolvimento de docente, que é o PDCD, né? Eu falei, puxa vida, por que eu estou tendo que vencer um medo que eu... Aí dali por diante eu fiquei mais tranquilo. Depois, quando eu casei, eu não tinha propósito nenhum de casar na igreja. Entendeu? Eu não era cristão, eu era crente, mas assim, minha mãe era crente, mas eu não queria saber de nada. Eu era novo, 19 anos, com 23 eu fui casar, eu falei, não vou casar em igreja, nada, não. Aí eu casei no civil, aí me convidaram para ir no encontro de casais. Chegou lá, o pastor falou assim, você não é casado na igreja, não? Eu falei assim, não. Cheguei lá, eles prepararam a igreja todinha no evento, e me casaram na igreja na marra. Cheguei assim, eu falei, ué, mas que negócio, todo mundo esperando, e me fizeram entrar na igreja. Eu falei, por que eu tenho que casar na igreja? Porque eu não sabia que eu ia ser pastor. Por que eu tive que ir para o Senai para trabalhar lá? Porque eu não sabia que eu ia ser pastor, eu não sabia, entendeu? E eu precisava das duas coisas. Então a gente não sabe, até as dificuldades que você enfrenta, você fala assim, poxa, você passa uns momentos difíceis na vida quando é novo, porque você precisa saber como que é a dor para você poder ensinar os outros a sair da dor, senão você não ensina. Então, às vezes você passa pela moeda para você saber exatamente o que os outros sentem, para você ter empatia. Você olha para a pessoa e fala assim, poxa, a pessoa está sofrendo, porque eu sei o que é isso. Então tudo isso é um treinamento que a gente passa, traições que você vive, né? Para você aprender a confiar só em Deus, entendeu? Como é que você vai fazer? Você é bem traído, assim, o pessoal vira as costas para você aprender a confiar em Deus. E quando você não apanhar bastante, se não for traído bastante, você vai continuar acreditando só em pessoas, você não vai acreditar em Deus. Então a gente aprende assim, então a gente tem que fazer a leitura da vida. Por que acontecem essas coisas? Como que vocês vão liderar uma coisa confiando em pessoas totalmente? Não tem como você liderar confiando em pessoas, você tem que confiar em Deus. Pessoas você tem que ter misericórdia. Por isso que a gente olha para a história do Davi, a gente vê os processos. O cara está ali, trabalhando no campo, cuidando de ovelha, mexendo com aquelas ovelhas, né? Fedendo a pasto. Daqui a pouco ele vai para o palácio, serve na corte do rei, um homem que sabe trafegar entre o palácio e o mato, palácio e o mato, palácio e o mato. Né? Ele sabe subir, sabe descer. Então é o cara que, se precisar viver no mato, vive no mato, se precisar viver no palácio, vive no palácio. O Paulo disse isso, o apóstolo Paulo, ele falou, eu sei o que é padecer necessidade. Eu sei o que é ter, não ter, né? Ter fartura, ter abundância, não ter. Então, aprendeu ou não aprendeu. Então, quando você tem pessoas, igual vocês que já passaram por momentos difíceis, que são experimentadas em sofrimento e dor, vocês vão chegar no ponto que você vai ficar rindo. O cara vai falar, ó o demônio. Você fala, o demônio, tá certo. É o demônio. Tem 10 pessoas contra você. Você fala, é mesmo. Estou morrendo de rir. Falei, o que eu tenho com isso, né? Você vai cair, você fala, eu já apanhei na vida um tanto, que eu vou ficar com medo disso? Você apanha e sobrevive. Aí você fala, o cara fala assim, eu vou te bater. Você tem certeza? Você fala, eu vou ficar em pé, você vai ficar cansado, hein? É mais ou menos assim. Então, é um centro de treinamento. Vida de cristão é centro de treinamento. A gente tem que saber que Deus, ele vai desenhando a nossa história, Aí o Davi não sabe como que ele vai ser promovido, não sabe, também não está preocupado, porque já passou muito tempo. Ninguém sabe como ele vai ser promovido. Aí só sabemos que tem um problema aqui, um grande problema que aconteceu uma opressão sobre Israel. Por que Deus permitiu o gigante oprimindo a nação de Israel? Calma. Precisamos de uma promoção. Precisamos levantar alguém. E para levantar alguém publicamente, para provar que esse alguém é alguém,
para provar que o garoto, o menino, ele é um grande rei, nós vamos ter que preparar um cenário onde todos vão testemunhar. Todo mundo vai ter que ver, ué. Porque senão o pessoal vai falar, não, esse cara não é rei. Aí Deus coloca o povo de um lado, o povo do outro, todo mundo nas arquibancadas e coloca o cenário embaixo, que o Davi vai pelejar lá embaixo com o gigante, onde todo mundo vai ver e vai falar, realmente o menino é rei. Entendeu? Sigamos. Versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate. Falou o nome do lugar de onde ele veio. Por que é importante isso? Vamos saber. Esse homem tinha de altura 6 côvados, unidade de medida da época. 6 côvados e 1 palmo. O côvado é essa distância que vem daqui, aqui, ó. Está vendo? Está um pouco mais de né? Do seu antebraço até aqui, perto da mão. Está dizendo que ele tinha 6 côvados e 1 palmo, que dá 2,90 metros de altura, aproximadamente. É grande, né? Maior que o Juninho, né? 2,9 metros, quase 3 metros de altura. É um troço incomum, né? Mas está aqui. No versículo 5 diz que ele trazia na cabeça um capacete de bronze. Com esse cabeção. E olha, com um capacete de bronze pesado do jeito que é, e vestia uma couraça de escamas de ferro, né? E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. 60 quilos ele carregava só de couraça. É pesado, né? O cara é grande e pesado e carrega peso. Versículo 6. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés, como proteção, né? Dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus ombros. Puxa. Versículo 7. A haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia um escudeiro. Ou seja, a ponta da lança dele tinha 7,2 kg. Só a ponta da lança, a parte de ferro da lança. É um tanque de guerra, né? Mais pesado que Davi. Davi era mais leve que muitos homens. Só as ferramentas dele. Isso aí. Só as ferramentas dele. O Davi era um franzinozinho, né? Pequeno. Então nós temos aqui, nessa altura do gigante, nós temos 2,90 metros de altura. Na couraça nós temos 60 quilos. E a ponta da lança com 7,2 kg. É bastante peso, né? Esses elementos servem como figuras de linguagem para mostrar que o gigante é um problema. Certo? Que o gigante é um problema. A história do Davi e Golias, até os ímpios sabem, né? E os crentes sabem de qual é salteado. Então o gigante representa um problema e um grande problema, e que os problemas podem ser grandes e pesados. É pesado mesmo, né? O problema é grande e pesado aqui, né? Só para você entender que é uma analogia, né, do que nós enfrentamos na vida. O escudeiro ia diante dele. Por que vocês acham que o escudeiro ia diante dele? Por que vocês acham que o escudeiro ia diante dele? Por quê? O escudeiro ia diante dele com um escudo que era maior que o escudeiro. Porque como o Golias era muito grande, ele era um alvo muito fácil de ataques da distância. Certo? Como ele é muito grande, quanto maior, mais fácil de acertar. Então ele era um alvo muito fácil. Por isso que o escudeiro ia na frente dele com um escudo maior do que o escudeiro para proteger ele. O cara, ele andando, o escudeiro ia na frente dele protegendo ele. Apesar dele ser grande, ele era lento e ele era fácil de acertar. O cara fizesse um ataque à distância com uma lança, era fácil. Entenderam isso? O escudeiro ia diante dele, vocês entenderam? E o pajem, que é o escudeiro, está sendo um sistema de proteção, um sistema de defesa. Os gigantes, gente, sempre foram objetos de medo, né, na história de Israel, no período de Josué. Você lembra quando eles foram espiar a terra e viram lá, eles olharam, viram os gigantes na terra de Canaã, e eles se viam como gafanhotos. Que pânico, né? Então esse medo que foi imprimido nos espias na época de Josué, os israelitas sabem exatamente o que eles estão olhando. Eles olharam, assim, eles lembraram
da época de Josué, e estava se vendo também como gafanhotos. No versículo 8 e 9, e diz que parou e clamou às companhias de Israel. Agora o gigante vai falar, e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Por que vocês estão se posicionando em batalha? Não sou eu filisteus e vós servos de Saul? Aí vem a proposta, ele disse: escolhei dentre vós um homem que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, a vós seremos por servos, porém se eu vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Está fazendo uma promessa aqui, né? Falou, se vocês vencerem a gente, nós vamos ser servos de vocês. Podia cumprir essa promessa, né? Mas acho que não vai cumprir, não. Então ele fez uma proposta estratégica aqui de escolher os 2 melhores guerreiros para disputar. Por que essa era uma opção de guerra que era comum usar isso nesse período, ou na antiguidade era muito comum você, ao invés de colocar 2 exércitos para combater, você escolher o melhor guerreiro de cada lado. Vocês lembram lá do filme Troia, que o Aquiles vai lutar com o Heitor? Lembra disso? Por que isso? O que vocês acham? Por que é essa opção? Economizar mortos, é isso aí, exatamente. Evitar o desperdício de soldados do efetivo. Você tem lá milhares de soldados de um lado. O que é melhor? A gente escolhe o melhor de um lado, o melhor do outro, e evita de desperdiçar soldado. E era uma estratégia comum que era bem aceita nessa época, inteligente. E aí o Golias falou: se você tiver um soldado bom aí que me vença, aí tudo bem, né? E vai dar tudo certo, a gente se rende a vocês, vamos servir vocês. Fez uma promessa, lembra disso. Versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje eu desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. O cara que fica pedindo homem é complicado, né? Dai-me um homem para que ambos pelejemos. A arma estratégica dos filisteus é o gigante Golias. É o gigante Golias que é o tanque de guerra, é o blindado deles, né? Então, por isso que eles estão valentes aqui. Eles se fortaleceram depois da derrota que eles sofreram nas mãos de Saul, na época, capítulo 14. Agora eles ganham força, agora a gente tem uma arma de guerra poderosa, né? Então, mas só que o Golias, por que Israel está passando por isso? Israel não sempre venceu as batalhas? Vocês lembram lá atrás? Que Deus dava vitória, né? Com muitos ou com poucos. Mas nesse momento, por que o povo de Israel está com medo? Por que o povo de Israel está amedrontado? Por que o Golias está humilhando a nação de Israel? Porque ele tem certeza que ele é imbatível. Ele tem certeza. Ele é imbatível. Então os filisteus estão aqui nadando de braçada. Não é por que está acontecendo? Por que às vezes nós nos tornamos reféns do medo? Por que às vezes nós nos tornamos reféns do diabo? Por que os crentes às vezes ficam encurralados? Tem alguma legalidade? O que vocês acham? Com certeza. Né? As provações, elas não acontecem do nada. Deus precisa de uma legalidade para poder permitir qualquer tipo de problema para a gente enfrentar. Apesar de que Deus tem propósito nisso, Deus tira propósito desses momentos difíceis, mas é a partir de legalidades. Deus não tem uma fábrica de problemas. É com base nas consequências do que nós fazemos. O Golias é fruto de uma determinação de Deus que foi concluída pela metade por Josué. Deus falou: olha, faz assim. Aí o Josué não fez assim. Fez pelas metades. Vamos ver, Josué capítulo 11, versículo 20 a 22. Vamos ver por que o Golias está afrontando aqui a nação de Israel com tanto poder. Josué 11, versículo 20 em diante. Olha o que Deus disse na época do Josué. Voltando bem lá atrás, hein? Porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações para sair à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma. Ok? Deus está motivando a nação de Israel a destruir totalmente os filisteus. Por isso que Deus está dizendo aqui que eles fossem totalmente destruídos. Versículo 20, não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ok? Deus já tinha falado para Moisés: ó, vai chegar um tempo que vocês vão ter que destruir. Aí o Josué está recebendo uma determinação aqui, vinda da parte de Deus, ordenada
desde a época de Moisés, para destruir os filisteus. Olha para o versículo 21. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom. Os anaquins são os gigantes. É de onde vieram o Golias. Ele é um gigante anaquim. Deus disse, naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebrom, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá e de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Ponto. Totalmente? Vamos terminar de ler, né? Nenhum dos anaquins foi deixado na terra dos filisteus de Israel, somente ficaram alguns em e em Gate. Ficou, ele é da onde, o Golias? De Gate. Porque olhou e falou assim, esses caras aí. Mas Deus mandou destruir. Não, esse pessoal é inofensivo, esses gigantes aí são devagar. Não matar não, né? Fazendo do jeito que, olha só, Deus falou, destrói tudo. Aí eles olharam assim e falaram assim, não, isso aí pode deixar, isso não faz mal a ninguém, não está aí. Deixaram a cobra viva, daí veio o Golias. O Golias está com sangue no olho por causa disso. Ele falou, estou aqui. Porque a gente às vezes quer fazer a coisa do nosso jeito e subestimamos, né, o inimigo. A legalidade do passado está trazendo consequências para as próximas gerações. O povo que não tinha nada com isso agora está sofrendo por causa de um legalismo do Josué. Entenderam isso? Ele fez um serviço meia boca. Isso que é. Ele fez um serviço meia boca. Por isso que a gente pode dizer que o Golias é fruto de uma obediência parcial do Josué. Entendido isso? Dá para a gente ficar falando que Deus age de qualquer forma, que Deus está cobrando, Deus deixou acontecer isso comigo, o que eu fiz para Deus? Aí quando alguém fala isso comigo, eu já fico meio chateado, né? Porque tudo tem motivo, ok? No versículo 11, ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito, estão se sentindo como gafanhotos, todo mundo com medo. A reação aqui é compreensiva, né? Dentro do ponto de vista humano, é normal. Afinal, é um gigante, né? Como é que vai fazer? Como é que a gente vai enfrentar esse negócio aí? Então, vai ser blindado ainda, né? No versículo 12, diz, e Davi era filho de um homem efrateu. Aí virou a página para o lado do Davi agora. De Belém de Judá, cujo nome era Jessé. Perceba que o Josué está escrevendo a história como se estivesse no início. E o Jessé, ele tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Ele era bem velho já. No versículo 13, foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé. Aí você pode imaginar quantos ficaram em casa. Porque o texto está dizendo que tinha 8 filhos. Então, se 3 foram para a guerra, o restante ficaram em casa junto com Davi. Tudo bem? Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito mais velho, e o segundo, Abinadab, e o terceiro, Samar. Estão na guerra porque são soldados. Davi era o menor e os 3 maiores seguiram a Saul. Está bem claro aqui quem é o Davi, né? É o menor, mais jovem e pequeno. Versículo 15. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Entenderam? Porque ele trabalhava no palácio, ele trabalhava na roça para cuidar das ovelhas do seu pai. Mesmo sendo um rei ungido, o plano de espera do Davi incluía uma vida no palácio e uma vida no mato. Tudo bem? Está esperando, ele foi ungido, não está com pressa. O cara poderia dizer, eu sou rei, né? Eu sou rei. Mas ele não, ele está lá trabalhando por muitos anos, gente, passou muito tempo, está lá trabalhando, certo? Acostumado com a sua vida pacata, ia para o palácio, voltava para o mato, está tudo tranquilo, mesmo sendo rei, esperando o tempo de Deus. E quando é que vai ser esse tempo de Deus? Não sei, Deus sabe. Não dá para a gente ficar assim desesperado, o tempo de Deus é o tempo de Deus, então a gente tem que esperar.
Se Deus me quer, então vai fazer o quê? Não é isso? Se eu preciso de mim mesmo, Deus, então faz do jeito que o senhor quiser. Agora, não dá para o pessoal ficar todo mundo desesperado, dizendo, já passou da hora, né? Eu estou aqui. Isso é uma doideira dentro das igrejas. Um monte de gente que acha que tem poder, que está na hora de cantar, está na hora de pregar, está na hora de fazer evangelismo. Cara, que estresse é esse? As pessoas hoje que mais crescem ministerialmente, elas não têm essa ansiedade. Não tem. Não tem. Você pode perceber. Você pode perguntar para qualquer pessoa, não tem essa ansiedade. Agora é um tal de gente, não, porque eu não fico nessa igreja, porque eu não tenho oportunidade. Isso é uma meninice bíblica muito grande, gente. Que meninice bíblica é as pessoas dizerem assim, eu vou ficar nessa igreja porque eu não tenho oportunidade. Oportunidade de quê, rapaz? Esse negócio aqui é tão difícil. Se você soubesse como que é, você ia falar assim, Senhor, deixa eu ficar por aqui no banco. O mundo real do evangelho é diferente do que vocês estão vendo aí. Que essa turma que gosta de ficar se aparecendo aí, curtindo Instagram para dizer que eles fazem, bate foto entregando cesta básica. Isso é um mundo fictício, gente. Isso é um mundo de bobo. Mundo de bobo. Coisas sérias, coisas de Deus são muito sérias. E essa turma que fica usando o evangelho aí para se promover, essa continha também eles vão pagar. Pode ter certeza, eles vão pagar essa continha. Né? Adora usar o evangelho para se promover, não entrega nada para os outros sem bater uma foto. Vai dar esmola para o cara, bate foto, vai entregar, fazer missão, bater foto para poder dizer que está fazendo as coisas. Você não é de nada mesmo, essa que é a verdade. É uma vida infrutífera que vive só de marketing. Só vive de marketing. Então você vê que dentro das igrejas as pessoas gostam dessas coisas e é um tal de pastor ficar promovendo gente que tem ego grande, fica refém, aí o cara bota dinheiro, aí você pega, tem que fazer, deixar o cara aparecer. Tinha um membro da nossa igreja que ele gostava, ele veio para a nossa igreja e entregava dízimo, né? Ele era empresário, entregava bons dízimos, né? Aí ele falava assim, pastor, deixa eu ir lá contar que eu dei oferta para a igreja. Eu falei, é mesmo? Ele queria contar aqui na frente, coitado. Aí ele não se deu por vencido, ele deixava o depósito dele, com o nome dele, em cima dos bancos da igreja, para os outros achar. Aí o faxineiro olhava, falava, pastor, ele sempre deixava em cima dos bancos, para o pessoal achar, para saber quanto que ele deu. Até hoje está perdido por aí afora. Eu fico olhando para a cara dele assim, e falo, meu Deus, que abestalhado, gente. Como é que existe gente tão pequena assim, né? Tão pequena, achando que pode enganar Deus, pode fazer as coisas. A vontade de se aparecer, queria contar testemunho para mostrar, não, porque eu dei. Deu dinheiro, né? Homens de Deus dão ofertas. Homens e mulheres de Deus entregam dízimos, não entregam dinheiro. Então a gente vê essas coisas assim que acontecem, né? Tudo bem aí? Preocupados com o templo, né? Tem que aparecer como se isso aqui fosse uma maravilha. Maravilha. Pensa que é uma maravilha, vocês vão pensando aí. Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, apresentou-se por 40 dias. Vocês já viram que o número 40 é probatório, né? Então está provando o povo. 40 dias pilhando o povo. E esse tempo que ele tinha, esses 40 dias, o povo de Israel virou objeto de desmoralização diante de Deus, né? E a inércia e o medo nos olhos dos israelitas traziam para os filisteus uma certeza de que Deus não estava mais com eles. E 40 dias ficava ali falando, cadê? Não tem ninguém aí não? Vamos lá, cadê? Vocês não têm Deus? Cadê? Ué, vocês não venceram as batalhas no passado lá? Agora que eu quero ver se vocês realmente vão reagir. Cadê? Arranja um aí. Aí estão ofendendo a Deus, e estão desmoralizando a nação de Israel. E imagina a cara dos irmãos do Davi e do rei Saul. Que situação, hein? Você ser de Deus e passar por uma situação dessa, de humilhação. Sou ímpio na sua cara falando com você assim, cadê? Você não ficou na igreja aí, um tempão aí? Cadê Deus na sua vida?
Você não ficava com a Bíblia debaixo do braço aí, orando, deixou de ir para balada para ficar na igreja? Cadê? Você está aí nessa prova aí. Ó. Hã? Vocês estão preparados para isso? Está preparado, né? O Davi sabe essa experiência também bastante durante toda a vida dele. Os ímpios diziam: onde é que está o seu Deus? Cadê o Deus? Você tem? Sumiu? Está doente? Por quê, né? Está sem dinheiro por quê? É isso aí. É a prova, né? Faz parte da vida. Por isso que no versículo 17, e disse Jessé a Davi, seu filho. Ele tinha mais filhos perto dele, não tinha? Mas escolheu Davi. Olha que mistério de Deus, né? Cara, os filisteus estão pilhando de um lado, Deus está lá em cima olhando. Deus diz assim: é agora. E aí o Jessé disse a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um efá deste grão tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Por quê que o pai mandou? Porque o pai viu que já tem muito tempo que eles estão lá nessa peleja, um período de impasse, um exército de um lado, outro exército do outro, 40 dias, as provisões precisam ser abastecidas novamente, né? Então leva a comida para os seus irmãos, porque dependendo do tempo, a gente está vendo 40 dias, já acabou a comida. Ele não sabia de nada dos planos de Deus para Davi em relação a Golias. O pai Jessé não sabia, os irmãos não sabiam, ninguém sabia de nada. Essa que é a verdade. Então a intenção do pai aqui é uma motivação por um instinto espiritual. Ele recebeu um toque de Deus para fazer uma coisa que nem ele sabe. Então ele falou: você vai lá levar comida para os seus irmãos. Ok? E a gente, por analogia, a gente pode dizer que o Davi, ele obedece o pai. E que o Davi, ele vai levar o alimento do pai para os irmãos. Legal isso, né? Uma pessoa que obedece o pai e leva o alimento do pai para os irmãos, é uma analogia de um pregador, analogia de um pastor, que leva o pão do pai para os irmãos. Esse é o Davi. Tudo bem? No versículo 18, porém, ele diz: você vai levar para os seus irmãos esses pães, mas, porém, esses 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000. Você vai levar uns queijos aqui, 10 queijinhos, porque são queijos pequenos, porque o Davi tem que carregar. Leva ao capitão de 1000, o cara que é comandante geral, e visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. A ideia do Jessé aqui é o quê? Agradar o capitão, para que o Davi possa ter acesso aos irmãos dele durante a guerra. Não era simples assim, cara. Vai chegar entrando no meio do exército, você vai levar para os seus irmãos, você leva um agradozinho para o capitão, e fala para o capitão que você quer ver seus irmãos, e para saber se seus irmãos estão bem, você vai trazer lá um penhor deles, você traz alguma coisa deles, para a gente saber se eles estão vivos ou não. Aí é um pedaço do cabelo, da roupa, é isso que ele está falando. Você traga alguma prova de que eles estão vivos, eu quero saber. Entenderam isso? Versículo 19, estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho pelejando com os filisteus, mas a peleja aqui é só de palavra, tá? Versículo 20, Davi então se levantou de madrugada. Davi estava doido para ir para a batalha, ele estava doido para poder saber como é que estava o movimento lá. Davi levanta-se de madrugada pela manhã e deixa as ovelhas com guarda. Ele era pastor de ovelhas, colocou alguém para cuidar, e carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Então a distância da casa do Jessé até o vale de Elá, onde os irmãos de Davi estão, é de 25 quilômetros. Davi, como daqui em Marilândia, Davi gastou cerca de 7 horas para chegar lá a pé, com toda essa bagagem. Interessante. Nessas épocas era normal para os caras andarem. Até o pessoal da roça anda muito hoje. O pessoal do interior anda quilômetros e quilômetros. A gente que é fresco. O pessoal antigo, eles olham assim, 2, 3 quilômetros, eles cortam no pé. Não tem esse negócio não. Então, o pessoal antigo também dá 25 quilômetros daqui em Marilândia a pé. Andando, gastaria aproximadamente no cálculo 7 horas para chegar até lá. Entendido?
no deserto, cheio de queijo nas costas e pão. Versículo 21. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileira contra fileira. Estão preparados assim, caso que aconteça alguma coisa, né? Versículo 22. Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem. Entregou lá a carga na mão do responsável, né, pela alimentação. E correu a batalha. Quem é que corre a batalha, hein? A gente corre para o outro lado, né? Tem um problema aqui, você corre para o outro lado. Mas ele correu ao problema. Correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Ele só está cumprindo a determinação do pai Jessé, gente. Não está sendo um intruso, ele está fazendo o que o pai mandou. Obediente. Versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Já foi falado sobre Golias, agora o texto repete novamente, viu? Como se a história começasse agora. O filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Diferente, né? Uma coisa são os irmãos dele ouvindo, o exército ouvindo, Saul ouvindo. Agora, quem está ouvindo é o Davi. As mesmas ameaças, versículo 24. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. Eles armavam o exército, ficava firme assim, quando o Golias batia o pé, eles caíam correndo. Toda hora isso. Todo dia vocês vinham, vão, agora nós vamos. Estão armados. Aí o Golias batia o pé de novo, eles saíam e voltavam correndo. Parecia interessante, né? Um animal mesmo. Versículo 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará sua filha e fará livre a casa do seu pai Israel. Ou seja, não vai pagar imposto. Isenção de impostos, a mão da filha do rei e muita riqueza. Boa proposta, né? É só para morrer, né? Porque vai enfrentar um tanque de guerra daquele, quem é que vai enfrentar? Pode prometer o mundo. Ele pode prometer o mundo, ele pode prometer o que ele quiser, metade do reino dele. Mas quem é que vai encarar uma peça daquela? Então, era uma boa proposta, né? A mão da filha do rei, isenção de impostos e muita riqueza. O cara ia fazer parte da família real, né? No versículo 26, a gente está percebendo no 25 que acho que esses prêmios faziam aquela motivação. Vamos. Vamos, a filha do rei, vou casar com a filha do rei, vou ficar rico, vou deixar de ser pobre. Aí quando o Golias abria a boca, batia o pé e voltava. No versículo 26, então, falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: ao Davi, que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Ele já percebeu, ele está afrontando Israel. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Interessante, né? Olha a capacidade do garoto corajoso de falar palavras contra o gigante. Davi quer saber qual é a recompensa da vitória. É aquilo que eu falei com os meninos: o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Porque se for para lutar para poder não ganhar nada, eu não vou não. Vai ser luta em vão. Então ele está interessado no prêmio. E faz a declaração sobre o que ele acha do gigante. Ele fala: ele é incircunciso, ele não tem aliança com Deus. Nós temos, ele não. As palavras do Davi vão soar para os seus irmãos como meninice, porque afinal os irmãos são soldados, guerreiros. Você chega um garoto desse e fala isso está soando aos ouvidos dos irmãos como meninice, brincadeira, né? Palhaçada, né? A gente está aqui numa batalha séria, você vem brincar com a gente? Olha que loucura, hein? Eles não devem ter acreditado na história do urso e do leão que Davi contava. Eles não acreditaram. Davi contava para todo mundo: ó, eu já matei o urso, já matei o leão, já matei... Ninguém acreditava no menino, porque era algo íntimo dele com Deus, né? Então são vitórias particulares que ninguém acreditava, né?
No versículo 27, e o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Aí todo mundo confirmou a história: ó, se vencer, o gigante vai receber essas 3 coisas. Aí, versículo 28, o Eliabe, que é o mais velho, está ouvindo Davi no meio da galera conversando. O garoto lá, com o peito aberto, conversando, valente. Aí o Eliabe chega, né? E acende-se a ira do Eliabe contra o Davi. Por que contra o Davi? Porque o Eliabe está desmoralizado, cara. Olha o sentimento do Eliabe, está desmoralizado, o exército está desmoralizado, e o rei está desmoralizado. Chega um cara com uma autoestima alta desse jeito no meio da gente. Coisa terrível quando você vê um monte de gente com sentimento de fracassado e chega alguém e fala, enche o peito e fala: eu sou eu, gato é um bicho. Não é? Não tem coisa pior do que quando todo mundo é pessimista e chega um otimista. Quando todo mundo perde, chega um vencedor. Quando todo mundo está dizendo que não acredita em Deus, chega um que acredita em Deus. É diferente isso. É isso que afronta. Está todo mundo assim, aquela tristeza, aquele desânimo, senso de derrota. E chega um assim: vocês estão aí tudo aí com essas caras de vaca de vocês aí? Porque o cara é circunciso, rapaz. É isso aí que ele falou, circunciso. Incircunciso, rapaz, está afrontando o exército do Deus vivo. Então nós vimos aqui que o irmão dele se acendeu à ira contra ele e perguntou para ele: por que desceste daqui? O que você vai fazer aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Mas já estava tudo certo, porque ele estava ali porque o pai mandou, as ovelhas estavam guardadas, então eles estão procurando um caminho para poder acusar o Davi de estar ali. Ele falou: bem conheço a sua presunção. Não é bem conhece a sua presunção, não. Você tem inveja da coragem do Davi, que você não tem. Esse é o problema. Por ele ser pequenininho, ele é muito mais valente que vocês todos. E ele considera isso como presunção. E a maldade do teu coração que desceste para ver a peleja. Você veio aqui para ver a gente sofrer. Você veio aqui para ver a gente ser humilhado. É isso que você veio fazer. Então a avidez e coragem de Davi, mesmo sendo moço, incomodava o Eliabe. A fé dele incomodava o Eliabe. A coragem incomodava o irmão mais velho. Isso se intensifica principalmente por causa da humilhação que Eliabe e os soldados estavam enfrentando. Ok? Por causa das palavras de Golias. Está todo mundo no chão ali. Se coloca no lugar dos soldados. Está todo mundo arrasado ali, humilhado, não sabe para onde vai. Mas o Davi chega e começa a falar boas palavras. Ele está em outro campo, gente. Ele está com a mente em outro lugar. No versículo 29, então, disse Davi: o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Porque tudo que eu faço, você fica me condenando. Porventura, não há razão para isso. Você está brigando comigo à toa. O Davi já estava acostumado a ser reprovado por Eliabe. Ele estava acostumado. Ou seja, a coragem do menino Davi incomodava o irmão mais velho guerreiro. A coragem do menino incomoda o homem. Interessante, né? Davi estava acostumado com isso. Ele falou: o que eu fiz agora? Agora, o que eu fiz de errado? Tudo que eu falo, você fica reclamando. No versículo 30, ele desviou-se dele para o outro lado. Davi não deu atenção para ele, virou a cara para o outro lado. E falou conforme aquela palavra. Perguntou de novo: é mesmo? O rei vai dar isso mesmo? Ele perguntou. Tornou a responder conforme as primeiras palavras. Falou: o rei vai recompensar quem vencer. Ele está se fortalecendo na promessa. Então Davi, pela tenra idade que ele tinha, ele demonstra muita ousadia diante dos soldados e dos irmãos. Ele era muito novo para ter tanta coragem. E isso incomodava. Versículo 31. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Falou: tem um maluco ali falando que vai enfrentar o Golias. Falei: quem é? É o rapaz que toca para o senhor aí. Ele falou: mas o menino que toca a harpa? Ele falou: é. Está falando que vai enfrentar. O assunto chegou no rei. E isso foi estranho para o rei, porque não imaginava o que estava por trás do garoto, né? Ele chama o garoto por curiosidade. Manda ele vir aqui. Ou ele quer saber que tipo de loucura que esse menino tem. Versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, por causa do gigante. O teu servo, olha que interessante, se coloca na posição de servo, irá e pelejará contra os filisteus, contra o filisteu. O Davi assume uma postura de aparente loucura, gente, aqui. A postura dele é uma
postura de loucura diante do rei. Porque isso não fazia sentido. O rei não sabe de nada, o rei não acredita em nada, já está no fundo do poço ali. E ele olha o garoto falando isso, para ele é tipo assim, você vai mesmo? Você vai? Então, para ele é uma loucura. Não faz sentido o que ele está falando, mas, tipo assim, é aquele negócio, né? O cara não tem esperança de mais nada, vai aqui. Não tem, já estou no fundo do poço mesmo, o que adianta? No versículo 33, porém Saul disse a Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Ele falou, não, eu admiro sua coragem aí, mas ir lá lutar não tem condição lógica nenhuma, ele falou. Isso aí não posso fazer isso por você. Não posso deixar você fazer isso, ele está dizendo. Você não vai. Por quê? Ele falou, por quê? Porque você é moço, ele é um homem de guerra, desde a sua mocidade. Você é um ovelhinha e ele é um tanque de guerra. Só isso. É só por isso. É a lógica. Entendeu, Davi? Então nós estamos aqui diante de uma realidade lógica que é colocada diante do Davi. E o que o Saul falou é verdade. É verdade. É pura verdade. Ele disse, o cara é grande, é um soldado, o tempo de idade que você tem de guerra. E você é um menino, você é pastor de ovelhas. Então a lógica e a realidade foi colocada diante do Davi. E é assim quando a gente está diante de problema, o universo vai conspirar contra a gente, pode ter certeza. Essa voz vai falar com você assim, rapaz, não adianta, você está sonhando, né? Aí você fala, vai que eu ganho na Mega Sena sem jogar, eu vou pagar minhas contas todas. Eu falo, pois é, mas você não dá, entendeu? Aí o rei está nessa situação, tipo assim, entrando no jogo psicológico do menino, porque afinal está sem esperança. Ele não está confiando no Davi aqui, ele não confia. Ele se propôs a ouvir o Davi por causa da situação de debilidade emocional que ele está. O rei já não está bem, já está sendo desmoralizado, o exército todo está sendo afrontado. Então, por que não, né? Vamos nos divertir com essa conversa. Não creiam que o Saul sabe de alguma coisa, tá? Ele não tem fé, não. No versículo 34, o Davi vai dizer assim, eu sei que o senhor falou que o gigante é grande, e eu não sei nada de guerra, e sou menino, mas eu quero te contar uma história. Eu estava apacentando as ovelhas do meu pai, e quando vi um leão e um urso, versículo 34, e tomavam ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba e o feria e o matava. Essa é uma história, uma fábula para o rei. É isso. Vocês estão achando que o rei está acreditando nisso aqui? Não, é uma fábula. É o cara que está assim, prostrado. Tipo assim, eu já estou... Vai, conta essa história aí. É isso aqui que está acontecendo. Ele não tem esperança nenhuma. E essa história estranha desse garoto, ou fictícia, né? Aparentemente fictícia, para ele talvez é um passatempo. Ele diz, quando o leão vinha, eu tirava da boca, e quando ele se levantava contra mim, eu lançava-lhe mão da barba. Você imagina um garoto pegar na barba de um leão, e o feria e matava o leão. Assim feria o teu servo leão, como urso, assim será com esse incircunciso filisteu, como um deles, por quanto afrontou o exército do Deus vivo. Então, ele falou assim, esse menino está assistindo muita televisão, né? Isso aí é coisa de menino, você tem condição. É isso, a realidade é essa. Deixa o menino se divertir, contando história. E o Davi disse, disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e ele me livrará da mão desse filisteu. E antes de dar a resposta, a gente imagina o seguinte, o que chamou a atenção do Saul é a fé do menino, né? O menino tem fé, né? O menino tem uma fé, assim, uma fé meia, sei lá, uma fictícia, fantasiosa.
E o rei disse a Saul: vai, o Senhor seja contigo, vai lá. Vocês acham que ele tem certeza aqui? Não, nenhuma. Não tem como ter certeza, só se fosse louco. Ele falou: vai, o Senhor seja contigo, seja o que Deus quiser na sua vida, meu filho. Só sei que eu não vou ter mais tocador aqui. O que você está pensando? Perdi o meu ministro de louvor. Ele falou: é isso, você tem que entender o que está acontecendo aqui. Ele não tem fé, gente, não tem como ter fé na conversa dessa, não. Você vai ter fé na conversa de um menino que está falando que vai matar um gigante? Não. É uma história difícil de acreditar. Mas no meio daquela perda de esperança quanto ao futuro de Israel, parece que é um gesto de possível clareza de uma possibilidade divina surgir, né? Por isso ele toma essa perigosa decisão de deixar o menino ir. Versículo 38, o Saul, para poder alimentar o sonho do menino, né? Está com a mente enebrecida pela história do garoto, para colocar luz na fantasia dele. Versículo 38, Saul vestiu Davi de suas vestes. Tu bota pelo menos a armadura, né? Pelo menos você vai sofrer menos as pancadas. Davi é vestido com as vestes de Saul e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e os vestiu de uma couraça. Ele vestiu a roupa do rei. É como se ele quisesse colaborar com o sonho do rapaz. E para que o rapaz morresse de uma forma glamourosa. Entendeu? Eu vou botar uma armadura nele, de rei. Pelo menos ele morre aqui parecendo um rei. Né? Mas ele não acreditava na vitória do Davi sobre o gigante. Nem eu acreditaria. Nem eu. A gente acredita hoje que a gente sabe no que vai dar, mas se contar essa história aqui para a gente não acreditava não. Versículo 39, Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, vestiu a roupa, né? Pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu a couraça do rei. Ele vestiu a roupa. Davi cingiu a espada sobre suas vestes, começou a andar, no versículo 39, porém nunca havia experimentado, nunca vestiu uma armadura. Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso. Não é que ele não quer, ele não consegue. Entendeu? Não é bem que ele colocou, tanto é que ele colocou, mas só que ele foi andar, que ele ficava atrasando ele, ele falou: você está pesado, não consigo mexer com esse negócio. Era uma desvantagem para ele. Ele falou: não consigo. Não posso andar com isso, eu nunca usei uma armadura. E ele tirou tudo de cima de si. E aqui ele mostra que querer vencer com os dons e capacidade dos outros nunca dá certo. Né? Por mais glamouroso que seja aquilo que os outros têm, é melhor a gente lutar com aquilo que Deus deu para a gente. Isso aí é claro. Né? Aí você fala: porque o cara tem isso. Não. O que é dos outros, o que é nosso é nosso. A unção dele é dele. A unção nossa é nossa. E a gente ficar só copiando a unção dos outros não vai adiantar, não. Versículo 40. E tomou o seu cajado na mão. Esse aí é dele. É o dom dele. Escolheu para si 5 seixos do ribeiro. Os seixos são pedras lisas. É seixo a partir de uma medida, tá? Porque se for menor do que a capacidade, do que o tamanho de um seixo, não é seixo. E elas são pedras lisas porque ficam dentro da água, correndo, né? Acabam ficando polidas. E pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, lançou a mão da sua funda e foi se aproximando do filisteu. Ele escolheu 5 pedras do ribeiro que estava próximo dele. Ele olhou para o lado, viu o rio, pegou as pedrinhas, que são 5 pedras. E a gente vê que os recursos estão, às vezes, debaixo do nosso nariz. A gente, às vezes, não acredita, porque a nossa falta de fé impede a gente de ver. Mas o Davi tinha fé suficiente para olhar para o lado e ver que o recurso estava ali do lado, foi lá no rio e pegou. Sempre tem um rio de Deus passando perto da gente, pode ter certeza disso. É só você abrir os olhos. Abre os olhos para que veja, não é assim? Para que veja os carros de fogo. Isso é bíblico. A iniciativa de aproximação é tomada pelo Davi, porque o texto está dizendo que ele foi se aproximando do filisteu. Ele se aproximou do filisteu primeiro do que o filisteu se aproximou dele. No versículo 41, o filisteu também vinha se aproximando de Davi, o que lhe levava o escudo ia diante dele.
Versículo 42, olhando o filisteu e vendo a Davi, o que ele faz? O desprezou. Você fala, poxa, eu estava esperando que viesse pelo menos um soldado, eles mandam um menino. Você imagina a cara do gigante. Desprezou, ele olhou e fez, isso que ele fez. Achei que havia alguém capaz para lutar comigo. Por quê? Porque ele era moço, ruivo e de gentil aspecto. O menino era bonitinho, carinha de bebê, ruivinho. Ele falou, não, por favor. Aí a gente entra numa sessão aqui importante, para a gente entender o erro, ou os erros do gigante. Erros dos gigantes. Né? E que ensina a gente também a, quando você for grande, for gigante, tem erros que você não vai poder cometer. Né? O primeiro erro que o gigante cometeu, foi grave o erro, foi subestimar coisas simples e pequenas. Isso é claro. Ele subestimou, né? Não despreza, não subestime, ok? Coisas simples e pequenas. Você olha assim, você não dá nada, você fala, né? Cuidado, hein? Esse é o problema dele. Você quer ser grande, você tem que saber disso. Esse foi um dos erros que ele cometeu e que pessoas grandes cometem. Sigamos. No versículo 43, disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? Né? Ele estava com um cajadinho na mão. Ele era pastor de ovelha. E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou Davi. Segundo o erro do gigante, é amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. É perigoso, né? Gente grande tem que tomar cuidado. Pode ter um milionário na cidade. Não tenta amaldiçoar a gente de Deus, não. Porque o efeito é rebote, irmão. Você nunca pode amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Não mexa com gente de Deus, por favor. Versículo 44, 45, disse mais o filisteu a Davi, gosta de falar, né? Vem a mim, e eu darei a tua carne às aves dos céus, e a besta do campo. Ele falou. Agora Davi vai falar no versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, e com lança, com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos, Israel, a quem tem afrontado. Terceiro erro do gigante é não saber que palavras na boca de quem serve a Deus tem muito mais poder do que na boca daqueles que não servem. Ele falou a mesma coisa. Ele também não ameaçou com palavras? O Davi também ameaçou com palavras. Então quem é que tem poder? Quem serve tem poder, irmão. Agora quem não serve, pode falar daí, eu vou falar daqui para lá. E a gente viu o quarto erro dele, que é subestimar pessoas que confiam em Deus. E não em espadas. E não em lanças. E não em escudos. Você viu que o Davi não falou com ele assim. Ele disse, eu vou em nome do meu estilingue, da minha funda. Ele não falou isso. Ele tinha uma funda na mão. E ele era perito. Vocês lembram disso, né? Que ele conseguia acertar um cabelo, um fio de cabelo. Lembra disso? Não, o cara era um sniper daquela época. Você viu? Ele não falou que ele era especialista. Ele falou, você vem contra mim com espada, com lança, eu vou contra ti, não é na funda, é na pedra, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aí o que ele está fazendo aqui? Ele confia em Deus. E a gente não pode subestimar pessoas que confiam no Senhor e não em espada, lanças e escudos. O cara pode estar com lança, com espada e com lança. É lança, espada e escudo. O outro está confiando em Deus. Esse cara que confia em Deus é perigoso. Porque na lista do Davi não está escrito funda. Ok? Por mais que você tenha, você não deve confiar no que você tem. Você tem que confiar em Deus. Versículo 46 e 47. O Davi disse, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Palavras de quem serve a Deus. E ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves do céu e as feras da terra,
e toda a terra saberá que é Deus de Israel. Ele falou, tudo hoje vai acontecer. O cara é profético, né? O cara tem fé. E você falar, gente de Deus que fala, ligou na terra, liga no céu. Liga. É assim, o que você ligou aqui, liga no céu. Foi o que Davi disse. E ele disse também, saberá toda essa congregação que o Senhor salva. Não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra. Ele vos entregará na nossa mão. Consumou palavras. No versículo 48, e sucedeu que levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, você achou que o Davi correu? Como os irmãos dele? Apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Aí que é complicado, porque você está vendo um menino que você subestimou que ele está vindo em direção a você. E o quinto erro do gigante é não avaliar o poder que está oculto por trás da atitude. Então, às vezes, tem coisas ocultas por trás da atitude que você tem que... eu dei um exemplo para vocês, igual cobra. A cobra taquinha, que ela enfrenta animal grande. Por que o animal grande para? Ele para porque ele fala, que atitude é essa? Por que ela está vindo? Porque ela está confiando no que ela tem, rapaz. Então, o que está no oculto é poderoso. Então, a cadeia alimentar os animais entende isso muito bem. Porque por que esse animal pequeno está marchando em direção? Você pode ver que o animal grande ele fica recuando assim, ó. Porque ele não entende, ele deve ter alguma coisa por trás, é instinto. Se esse animal pequeno está vindo na minha direção, é porque ele tem algum poder. Algum poder ele tem. O ser humano tinha que saber disso. Por que fulano tem essa atitude? Porque ele tem algum poder. Por que fulano tem tanta ousadia para falar? Por que fulano faz isso? Por que fulano está lutando? Ele tem algum poder. E a gente não pode cometer esse erro de não avaliar o poder que está oculto por trás de uma atitude. Né? Você vê que o leão ele não é o animal mais rápido, não é o mais forte, não é o mais nocivo, mas ele tem atitude. A atitude do leão é muito grande. Por isso que cria esse domínio entre os animais. E é real, isso não é fictício não. Isso é ciência. É atitude. Sei que o leão, quando começa, os animais ficam... O que é que por trás daquele urro, né? Não sei, né? O que tem? Aquilo treme a selva, irmão. Treme a selva. Aí você fala, puxa vida. Então a gente não pode cometer o erro de falar, pô, tá agindo assim por quê? Tá agindo, da onde está vindo essa valentia? Da onde está vindo essa coragem? Tem o que por trás desse cara? Entendeu o que eu tentei montar para vocês aqui? Entendeu? Então você não pode subestimar a atitude das pessoas, porque ela revela que ela está calçada com alguma coisa. No versículo 49, Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa. E a pedra lhe encravou na testa, caiu sobre o seu rosto em terra. Caiu para frente ainda, né? O sexto erro do gigante é não entender que a grandeza te aproxima mais da vulnerabilidade. Quanto maior você é, mais perto, mais vulnerável você fica. Quanto mais você tem, você é mais vulnerável. Quanto maior a sua empresa, mais vulnerável você é. Quanto mais você tem cargo, quanto maior o seu cargo na empresa, mais perto da rua você está. Tudo é assim. Mas gente pequena não tem para onde cair. A gente está no chão, vai cair para onde? E o cara que cresceu? E o cara que é gerente? E o cara que tem muito dinheiro? Então, mais vulnerável ele se torna, ele fica mais perto da vulnerabilidade. E o gigante, a mesma coisa. Quanto maior, mais espaço você tem para acertar ele. A probabilidade de errar é menor. O diabo sabe disso. Então, quanto mais você sabe, mais perigosa é a sua vida. Quanto mais você entende, mais perigosa. Quanto mais você tem, mais perigosa é a sua vida. Quando você não tem nada, ninguém está nem para você não, irmão. Não tem nada. Você tem o quê? Não tem nada. Então, alguém está preocupado com você? E quando você tem? Quando você começa a crescer? Bota a empresa e começa a fazer a sua empresa crescer lá. Daqui a pouco você tem problema. Está todo mundo focado em você. Percebe, então, que a grandeza ela aproxima a gente da vulnerabilidade. Entendido? Versículo 50, estamos no final. Assim o Davi prevaleceu contra o filisteu com a funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão.
O sétimo erro do gigante é não saber que aquilo que carregamos no coração é mais poderoso que aquilo que carregamos na mão. Ele não tinha espada, o gigante não tinha espada, mas ele tinha Deus no coração. É aí que está o negócio, né? Os filisteus, o texto está dizendo que eles fugiram, porque o herói foi morto. Então eles são mentirosos, porque eles prometeram que eles iriam se render caso eles perdessem a guerra. Mas aqui estão fugindo. No versículo 52, então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram e seguiram os filisteus até chegar ao vale, e até as portas de Ecrón, e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho de Saari até Gate e até Ecrón. Conseguiram destruir os filisteus. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus e despojaram os seus arraiais, tomaram posse de tudo que eles tinham. No versículo 54, Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. E como é que carrega um trem desse tamanho? O capacete do cara já era grande, né? Para cobrir uma cabeça dessa, tem que se esforçar bastante. Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Por que ele fez isso? Ele pegou a espada e guardou na sua tenda, porque ele está dedicando a espada de Golias como uma oferta votiva ao Senhor. É um voto que ele tinha feito. Ele falou, Deus, então ele está cumprindo o voto, por isso que ele guardou a espada. Versículo 55, vendo porém Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o capitão do exército, de quem é filho esse moço? De onde veio essa coragem? E disse Abner, vive a tua alma, ó rei, que eu não sei de quem ele é filho. E o rei vai insistir com essa pergunta. Por que ele está perguntando? Porque o tipo de conduta e coragem de uma pessoa fala muito a respeito da sua família. O tipo de coragem e conduta de uma pessoa fala muito a respeito da sua família. Então você vê um jovem que é bom, que é educado, isso ele recebeu de alguém. Com certeza. Pode ter um monte de gente enrolada, mas isso veio de alguém. E ele está mapeando para saber de onde veio. Como é que esse menino tem coragem assim? Entenderam isso? Ele aprendeu isso com alguém, não tem condição. Versículo 56, disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho esse moço? Quer saber? Quem é o pai desse menino? Porque os homens tinham preeminência, né? A mulher não tinha muito significado nessa época. Versículo 57, voltando-se, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner o tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. A cabeça possui um significado espiritual de regência. Isso. Então Davi não matou só um gigante. Ele não matou um gigante, ele matou uma regência espiritual que dominava todo um sistema. Era um sistema espiritual que estava sendo destruído ali. Não era só um homem. Porque esse homem valia por muitos, né? Da mesma forma como Cristo é o cabeça da igreja. Você corta a cabeça, para que serve o corpo? Não serve para nada. Se você tira Cristo, a igreja cai. Da mesma forma, o Davi arrancou a cabeça do gigante e o sistema opressor caiu. Davi mostra que o que foi destruído em Israel foi a regência espiritual opressora dos filisteus. Versículo 58, e disse-lhe Saul, de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho de teu servo Jessé, o belemita. Tinha pai, né? Entenderam isso? E aqui nós concluímos 58 versículos. Rapaz, hoje foi... 58, mas dá para ficar 3 horas aqui se for conversar. É muita informação, né? Numa história que a gente já conhece há muito tempo. Então a gente fica admirado com Davi, a qualidade de pessoa que ele é. A gente fica admirado com Deus, o caráter de Deus, como é que ele se manifesta, ele desenha história. É muito interessante. Ok? Terminamos? Tudo ok? Propõe encerramento? Amém. Vamos orar. Deus, obrigado. Mais um tempo precioso na sua casa, nessa jornada, no capítulo 17 de 1 Samuel. Nós te agradecemos, nos leva
em paz para os nossos lares, guardados pelo teu poder. Amém e amém. ונחלה רוח ונחלה רוח ונחלה רוח רוח השם